tarde, tudo bem? Vou falar aqui do IMAB11. Galera, esses dias para trás eu recebi um e-mail aqui de uma casa de research falando se o IMAB vale ou não a pena. O IMAB11, aquele ETF que eu vinha comentando com vocês aí, que replica uma carteira teórica do índice IMAB da Ambima, que nada mais é do que uma cesta de títulos, de diversos vencimentos da NTNB11, que é o famoso Tesouro Selic. O peso maior é nos vencimentos de 2050, 2022 e 2045. Galera, em resumo, o que eles dizem é que não vale a pena. Não vale a pena. Mas o que eu acho? Aqui eles estão partindo do pressuposto de que a gente já teria chegado no mínimo da Selic em 2019, provavelmente muito próximo do mínimo, e que a taxa daqui para frente só tenderia a subir, fazendo com que a gente perdesse dinheiro no curto prazo. Acontece que isso daqui é uma proposta de investimento de que você é o tipo da proposta que é 8 ou 80. Ou você tem ou você não tem. Então, o que quer dizer isso? Eles partem do pressuposto que o melhor momento para ter sido investido nesse tipo de título, que foi um momento também que eu aproveitei, que foi na época da Dilma, né? Na época que ficou claro que a Dilma iria sofrer um impeachment. Então a gente teve um pico de alta nessas taxas, em momentos em que o governo Dilma estava insustentável, que foi por volta do final de 2015, e daí aconteceu que com a virada, a expectativa do impeachment, essas taxas, elas derreteram, elas caíram muito. E o que o preço dos títulos fizeram? Eles subiram, e subiram muito. Beleza, eu aproveitei também essa oportunidade. Só que daqui para frente, a gente vai trabalhar com o investidor médio, do investidor médio, que não está acompanhando o mercado. E ele não quer, a todo momento, mudar de estratégia. A melhor estratégia que existe é o quê? É você investir sempre de forma diversificada, de forma que você consiga, no longo prazo, estar aproveitando momentos que um ativo é uma boa opção, como também em outros momentos um ativo não vai ficar tão bom, o outro vai estar bem. E no final das contas você vai ter uma carteira que sempre vai crescer no longo prazo, independente do que aconteça, porque você não tem uma bola de cristal. Então a análise deles é como se você tivesse certeza do que vai acontecer amanhã, mas você não tem essa certeza. E a melhor forma de diluir esse risco é você investir de forma diversificada e aos poucos, aportes frequentes em um determinado intervalo de tempo. E é dessa mesma forma que eu penso, por exemplo, o Ibovespa. O Ibovespa ele oscilou de diversas maneiras nesse período todo aqui, entre 2003 até os dias atuais, de forma que é impossível você saber, um investidor que não está ligado no mercado, que não tem a infraestrutura que essas casas de research têm, esses analistas têm, os dados. E uma forma de você aproveitar os momentos de alta e fazer com que a sua carteira tenha um crescimento no longo prazo é aportar em períodos frequentes, de uma mesma frequência, mas independentemente do que aconteça. Então, isso vai fazer com que você aproveite momentos de baixa, você automaticamente vai comprar mais na baixa e vai comprar menos na alta, se você mantiver uma regularidade e um tamanho dos seus aportes. Isso fazendo em diversas classes de ativos. E daí, fazendo dessa forma, você não vai precisar acertar o mercado. Vamos ver aqui agora o ETF que replica o SP500 lá nos Estados Unidos. Desde 1995 foi assim que ele se comportou.
No longo prazo, a tendência sempre vai ser de alta. Só que você nunca sabe quando vai ter essas quedas e quando vai ter essas altas grandes. Então a melhor forma de fazer isso é você estar exposto a esses ativos de uma forma permanente e não comprar e vender, conforme os analistas, as casas de research te dizem para fazer sempre. Elas têm uma tática que é 8 ou 80. Ou você está no mercado ou você não está no mercado em determinado ativo. Só que a minha proposta é fazer com que o investidor seja um cara que vai estar permanentemente investido de uma maneira correta, diversificada para o longo prazo. Dessa forma você não precisa dos analistas, você faz de uma forma que seja muito mais simples para você, você não precisa pagar um gestor para te dizer o que deve fazer, e você consegue ter a sua independência financeira no aspecto de decisão do que é o melhor investimento para você. Então, o que eu estou fazendo aqui no meu conteúdo de hoje é exatamente explicando isso, né? Que nem sempre a gente vai estar certo. Por exemplo, aqui em 2000, se a gente estivesse comprando título de inflação aqui em 2013, a gente, num primeiro momento, aqui é a taxa, né? Ela subiu bastante, que foi o período que teve um surto inflacionário. O presidente teve que aumentar muito as taxas, que foi na Dilma também, que as taxas vinham muito baixas, né? Que foram forçadas. As taxas dos bancos públicos foram induzidos pela presidente Dilma a cortar essas taxas e a inflação subiu demais. Daí, por volta do início de 2013, a presidente Dilma foi obrigada a aumentar as taxas de juros para poder conter essa inflação. E o que aconteceu? Para quem estava comprando títulos de IPCA, num primeiro momento, perdeu dinheiro. Beleza, perdeu. Mas se você vai comprando aos poucos aqui, toda essa pernada de baixa aqui, quando ela começa a subir de novo, você já está com custo médio baixo para poder aproveitar toda essa alta que veio depois. Se você entra e sai do mercado conforme os analistas te dizem, nem sempre você vai conseguir acompanhar isso daí. E você muitas vezes vai perder o bonde. Então a melhor forma de investir para o longo prazo é estar permanentemente investido, galera, de uma forma diversificada. E é por isso que eu discordo das análises que tem uma janela temporal de curto prazo, porque as casas de research, esses analistas, o alimento deles é vocês mexerem no mercado, é vocês, como investidores, pessoas físicas, movimentarem o mercado. Eles ganham com as recomendações que eles vendem e muitas vezes a venda ocorre de uma maneira parcial, não é imparcial. Às vezes eles, ao invés de eles te darem uma estratégia X, eles vão te oferecer uma estratégia Y, que às vezes seja vantajosa para eles. Eles vão te vender relatórios, eles vão te vender recomendações. E no longo prazo, isso vai fazer com que você sempre esteja girando, buscando o próprio rabo. Você nunca vai conseguir acertar de uma maneira consistente. A única forma de você acertar de uma maneira consistente é estando permanentemente investido em diversos ativos que não necessariamente sejam correlatos. Às vezes um vai variar, o outro não. Às vezes um vai variar para cima, o outro vai variar para baixo. Então isso é importante. No momento, as curvas de juros que a gente tem são essas. Para os prefixados, a gente embute um prêmio de risco no longo prazo. Os juros prefixados dos títulos de vencimento mais longo, eles sempre serão maiores a taxa de juros. E os mais curtos menores, que representam, o quanto mais próximo do dia atual, eles vão estar mais próximo da Selic. Essa curva de juros aqui dos títulos prefixados, elas já embutem uma possível rebaixamento dos juros nas próximas reuniões do cupom. A gente está aqui com 6,5, o mercado já está precificando 6,30, 6,20 para a Selic. Então, é bom ficar de olho aí no curto prazo, ainda é possível que haja uma grande variação aí no preço dos títulos, principalmente
os de longo prazo. Porque você mexe no Selic, essa curva de juros ela vai mudar completamente de um dia para o outro. Vai depender das expectativas dos agentes econômicos. Beleza, galera? Outra coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Essa análise aqui deles, eles fizeram uma comparação aqui com o CDI, para poder justificar por que o IMAB não seria uma boa opção. Ok, vamos supor que o CDI é o retorno do mercado médio, né, que você consegue com a Selic, né, que é sem tomar risco nenhum. O IMAB é uma carteira teórica da Ambima, que o IMAB 11 vai replicar essa carteira. E ao longo do tempo você vê que existe um descolamento do IMAB em relação ao CDI e depois uma aproximação. Isso aqui é normal, porque vai ter momentos, com a oscilação da taxa de juros, vai ter momento que o IMAB 11 vai valorizar mais e em outros momentos ele vai ficar mais parado. Mas o que prova isso daqui? Prova que você sempre vai estar além do mercado. É como se fosse um investimento seguro para você. Não vai ser um investimento conforme que nem ações que você vai ganhar, vai triplicar o seu capital. Mas é um investimento conservador que você precisa ter na sua carteira também. Isso, o fato de você ter o IMAB 11 não é excludente. Você pode ter o IMAB 11 e também uma carteira de ações, uma carteira de investimentos no exterior para poder se proteger da variação do dólar. O IMAB 11 você estará também se protegendo da inflação. Então, como alternativa de investimento para diversificação, o IMAB 11 faz todo sentido. Apesar em alguns momentos, ele se aproximar do CDI, você nunca vai estar perdendo dinheiro. E você vai, em alguns momentos, ganhar bastante. Vai depender do comportamento da economia. Você vai estar protegido da inflação. Então, da mesma forma que os imóveis no longo prazo eles te protegem da inflação, o IMAB 11 é um ativo que cumpre o papel dele de te proteger contra a inflação. Ele pode ser que em alguns momentos ele esteja ruim, mas pode ser em outros momentos que ele vai estar ótimo, galera. Então o importante é permanecer investido por todo o longo prazo. E é aí que você vai ver o seu retorno. E nada impede, dentro da sua estratégia de investimento, de que momentos que o IMAB valorizou demais, a sua estratégia de investimento automaticamente vai fazer com que você invista menos, você vai comprar menos e você vai acabar comprando mais quando ele estiver mais baixo. Então, vai depender muito da sua estratégia para poder ter um retorno garantido. Beleza, galerinha? Valeu, era isso que eu queria falar hoje. Eu vou falar um pouco mais aí no blog, né? Explicando um pouco mais o meu racional aí para poder ter chegado a essa conclusão. Beleza? Valeu, um abraço aí, tchau, tchau.